Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Amém, queridos? Você está feliz de estar aqui? Você é forte e corajoso. Amém. Poderia estar debaixo do edredom, mas veio até aqui cultuar o Senhor. Amém, queridos? Eu creio que o Senhor tem uma porção para as nossas vidas. E hoje é o nosso culto especial família. Amém, queridos? Então nós vamos falar sobre família hoje. Amém? E eu quero falar nessa noite sobre honra. Amém? Eu vou falar sobre honra na questão familiar. Eu vou falar sobre honra aos pais. Oh, glória a Deus. Amém, queridos? Então nós vamos trazer algumas bases sobre honra e nós vamos focar um pouco sobre honrar aos pais. Amém? A palavra do Senhor, o Senhor nos diz em Samuel, ele diz: aquele que me honra eu honrarei, mas aquele que me despreza serão desmerecidos. Amém? Então aquele que honra ao Senhor é honrado por Ele. Amém? E uma das maneiras de honrarmos ao Senhor é honrar aquele que Ele estabeleceu que merece honra. Amém? Jesus, ele diz em Mateus no capítulo 7 sobre alguns fariseus que não estavam cumprindo os mandamentos do Senhor, em específico não honrando aos seus pais, e ele diz: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe do Senhor. Ou seja, estavam negando honra para com os seus pais, e o Senhor disse: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, não estavam honrando ao Senhor, porque eles não estavam honrando aquele que o Senhor estabeleceu para ser honrado. Amém? Então, para honrarmos ao Senhor, nós devemos honrar aqueles que têm honra pelo Senhor, aquele que o Senhor diz que devemos honrar. Quando honramos a esse, nós estamos honrando a Deus. Amém? E existe uma recompensa para a honra. Quando nós honramos, nós somos honrados. Quando nós honramos, nós somos recompensados. Amém, queridos? Você quer receber recompensa nessa vida? Você quer receber recompensa nessa terra? Você precisa honrar. Quando você honra, você atrai as bênçãos do Senhor para a sua vida. Amém, queridos? O apóstolo João diz em 2 João, no versículo 8, ele diz: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos conquistados com esforços, mas para receber completo galardão. Então ali nós vemos o apóstolo João falando sobre um completo galardão, ou uma completa recompensa. Amém? Se existe uma recompensa, um galardão completo, também existe um galardão, uma recompensa parcial, ou nenhuma recompensa. Amém? E nós somos recompensados quando nós honramos, e nós podemos aplicar essas recompensas completas ou parcial, ou nenhuma recompensa, a dois momentos distintos. Amém? A Bíblia diz em Hebreus no capítulo 6 sobre o juízo eterno. Amém? Ali a igreja será recompensada para toda a eternidade. Amém, queridos? E nós vemos o apóstolo Paulo falando em 2 Coríntios no capítulo 5, eu vou ler, senão eu vou disparar. 2 Coríntios capítulo 5, eu estou ficando empolgado. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Ele diz que importa que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para sermos recompensados por meio daquilo que nós fizemos por meio do corpo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Amém, queridos? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Você chegou lá? Aleluia. Deus é bom. Amém? Aleluia. Então nós estamos vendo aqui um julgamento eterno, onde nós vamos ser recompensados para a eternidade, a igreja do Senhor. Ele está falando aqui da recompensa para a eternidade da igreja. Amém? E aqui no versículo 10 do capítulo 5 ele diz: porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E o que eu acho interessante é que ele diz: porque importa que todos nós
compareceremos. Essa palavra comparecer é tornar conhecido o que está escondido. Amém? Então quando diz que todos nós compareceremos, ou seja, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, amém? E esse comparecer é tornar conhecido aquilo que está escondido, amém? Em Hebreus no capítulo 4, no versículo 13, ele diz que todas as coisas estão nuas, descobertas e patentes diante dos olhos daquele que nós iremos prestar conta. Ou seja, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Ou seja, quando nós estivermos lá, aquilo que está escondido vai aparecer, vai estar patente, vai estar descoberto, vai estar nu diante dele. Amém? Então, diante do tribunal de Cristo, tudo aquilo que você fez, seja com motivação correta, ou seja por hipocrisia, vai aparecer. Amém? E aquilo que você fez, querendo aparecer, a motivação que você fez, a obra do Senhor, foi somente querendo aparecer para a liderança, querendo aparecer para alguma pessoa, para alguma outra pessoa. Meu amado, a recompensa que você vai receber por isso é somente ser visto por essa pessoa. Diante do tribunal de Cristo, vai aparecer. Porque diante daquele no qual eu vou prestar conta, todas as coisas aos seus olhos vão estar nuas e patentes, vão estar descobertas, amém? E aí o versículo 11, o apóstolo Paulo, conhecendo o temor do Senhor, ou seja, isso me traz temor, amém? E eu quero que as pessoas me conheçam como eu já sou conhecido diante de Deus, para que quando eu chegue diante do tribunal de Cristo, não tenha nenhuma surpresa. Então eu quero que vocês me conheçam, a minha motivação, tudo aquilo que eu faço, me conheçam como eu já vou ser conhecido diante do Senhor. Nada que eu faço vai ser por hipocrisia ou teatro, porque diante do tribunal de Cristo vai aparecer a minha motivação. E se a minha motivação for errada, isso vai se queimar e não vai trazer recompensa nenhuma. Amém, queridos? Isso trazia temor para o apóstolo Paulo e deve trazer temor para o nosso coração. O que nós vamos fazer? Amém? O que nós estamos fazendo deve ser de motivação correta. Isso deve trazer temor ao nosso coração. Amém? Porque o que eu sou, a minha motivação diante do tribunal de Cristo vai estar nu e patente e descoberto. Amém? Então eu tenho que fazer tudo nessa vida, já sabendo que lá um dia vai ser manifesto. Então eu quero ser conhecido diante dos homens, como eu já vou ser conhecido diante de Deus. Porque quando chegar naquele dia, não tem surpresa nenhuma, eu sou isso mesmo que você está vendo. Aleluia, não teve nada de teatro. Amém? Não teve nada de motivação errada. Amém? E aí ele diz, porque importa que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E esse tribunal de Cristo vem da palavra grega chamado bema, que é o assento de recompensa. Era onde os presidentes e os juízes se assentavam para recompensar os competidores. Então eu e você, igreja do Senhor, nós vamos estar diante desse tribunal, amém? No qual o juiz vai se assentar para nos recompensar por tudo que nós fizemos por meio do corpo, seja de certo ou de errado, amém, queridos? Então o tribunal, o lugar que nós vamos estar, não é um lugar para ver se a gente vai ser salvo ou não, mas o que vai ser julgado é nossas obras, amém? Porque o nosso pecado já foi julgado em Cristo Jesus, amém? Então é para ver a recompensa que você vai receber. Jesus, ele diz em João, no capítulo 5, aquele que ouve as minhas palavras e recebe aquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Amém, queridos? Então ele diz que aqueles que ouvem a palavra e recebem aquele que o enviou, tem a vida eterna.
e não entrará em condenação. Ou seja, nós já temos vida eterna quando estarmos diante desse tribunal. Não vai ser para ver se vamos ser salvos ou não, amém? Porque nós não entraremos em condenação. Esse tribunal no qual nós vamos estar é o tribunal de Cristo, para recebermos recompensas, seja ela completa recompensa, recompensa parcial ou nenhuma recompensa, amém? Em 1 Coríntios no capítulo 3, eu quero ler com você, o apóstolo fala um pouco sobre isso. 1 Coríntios no capítulo 3, então nós estamos vendo aqui uma recompensa eterna, amém? No qual nós, igreja, vamos estar, amém, queridos? Aleluia! E aqui 1 Coríntios no capítulo 3, a partir do versículo 10, ele diz o seguinte, ele diz aqui, 1 Coríntios 3,10, ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se que alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifeste-se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão ou recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas ele mesmo será salvo, todavia como através do fogo, amém? Então ele diz como nós edificamos sobre o fundamento que é Cristo. Ele diz que nós podemos edificar pedras preciosas, ouro ou prata, esse será apurado pelo fogo, e se nada se queimar, eu vou receber um galardão completo, amém? Mas o que eu edificar for palha, feno ou madeira, isso vai se queimar, e se queimar eu não recebo nenhuma recompensa, e o que fica entre esses dois pontos é uma recompensa parcial, amém? Mas mesmo que minha obra se queime toda, eu sou salvo como através do fogo. O cabelo ficou fedendo a fumaça, mas eu me salvei, amém? Oh, glória a Deus, amém, queridos, aleluia, amém, queridos. Mas o Senhor não deseja somente que nós sejamos salvos, Ele deseja que nossas obras sejam pedras preciosas, ouro e prata, amém? Porque essas recompensas que nós vamos receber, diz a autoridade que nós vamos ter na eternidade, ou no milênio, amém? Você imagina você rei de reis e senhor de senhores. A Bíblia diz que Ele é rei de reis e senhor de senhores. Ele não está dizendo que Ele é rei da Inglaterra, amém? Ele não está dizendo que é o rei da Espanha. Ele está dizendo que Ele é rei de reis e senhor de senhores. E você imagina eu rei, vivendo com o Senhor no milênio, e sem nenhuma cidade para governar. Vai ser motivo de vergonha, amém? Porque um rei sem súditos, um rei sem uma terra para governar, amém? Então não construa sobre esse edifício pedra, sobre Cristo, sobre esse fundamento, madeira, feno e palha, mas construa sobre ele pedras preciosas, ouro e prata, amém? Para que naquele dia você seja um servo bom e fiel, que não enterrou o seu talento, mas fez o multiplicar, amém? E você vai governar com o Senhor durante um milênio, amém, queridos? Oh, glória a Deus. Então nós vemos aqui uma recompensa eterna, no qual eu e você, igreja, vamos passar. Mas existe também uma recompensa terrena. A Bíblia diz em Hebreus no capítulo 11, no versículo 6, que Deus, Ele é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam, amém? E ainda diz em Provérbios capítulo 11, no versículo 31, que o justo será punido, ou será recompensado, que é a melhor tradução do hebraico, na terra. Então diz que o justo será recompensado na terra. Existe uma recompensa para nós, e é hoje na terra, amém? E eu sou recompensado na terra quando eu honro. Quando eu honro, eu vou ser honrado. Quando eu não honro, eu vou ser desmerecido, amém? Então eu posso receber recompensas terrenas quando eu honro, amém? A honra atrai as bênçãos do Senhor para a minha vida, amém? A unção que eu honro é a unção que eu recebo,
Amém, queridos? Aleluia. E o que é honra? Honra é valorizar, honra é estimar. Amém? E para entender bem honra, eu vejo a palavra oposta, eu vejo desonra. O que é desonra? Desonra, eu gosto da tradução que diz que é tratar como comum. Isso é desonra, é tratar como comum. Então, quando eu honro, eu não trato como comum, eu não trato como familiar. Amém, queridos? E aonde você vai encontrar mais as pessoas achando uma outra comum? É dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Amém, queridos? A sua esposa não é comum, os seus pais não são comuns, você precisa honrá-lo. Amém? Amém, queridos? Eu vou falar algo aqui simples. Amém? Eu vou falar algo simples aqui para você. Você vai arrotar para o presidente? Você arrota na frente do presidente da república? Mas você arrota para sua esposa? Não se preocupa com isso, deixa sair de qualquer jeito. É desonra. Coisa simples. Amém? Aleluia. Não trata como comum. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Amém. Vaso de alabastro que não pode ser quebrado. Aleluia. Amém, queridos? Então devemos honrar os da nossa casa. Jesus, ele fala que o profeta não tem honra na sua própria casa, no meio da sua família. Amém? É ali que ele diz. Amém? E nós vemos Jesus em Marcos, no capítulo 6, no versículo 5 e no versículo 6, ele falando que ele curou apenas um pouco de enfermos, porque ele foi impedido. Amém? Jesus curou um pouco de enfermos, de enfermidade. Em Marcos, no capítulo 5, no versículo 5, capítulo 6, versículos 5 e 6, ele curou poucos enfermos, porque ele curou poucos enfermos. Nós estamos falando aqui de Jesus, meu irmão. Quem era Jesus? Jesus era ungido do Senhor. Atos 10, 38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, no qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Então Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Essa palavra poder é dunamis, um poder explosivo. Mas também, se você olhar no Strong, você vai ver lá habilidade. Então Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, com habilidade. Depois que ele recebeu essa habilidade, ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Jesus, ele foi ungido por Deus para curar todos os oprimidos do diabo, para fazer o bem. Ele foi ungido para aquilo. Amém? O que é a unção? A unção é um elemento divino que separa um homem para uma missão, transmitindo ele habilidade e ferramentas para o cumprimento daquela missão. Amém? Quando Jesus, ele foi ungido, ele foi separado. Amém? E quando ele foi separado, foi transmitido a ele habilidade para curar. Jesus, ele recebeu o Espírito sem medida. Amém? Jesus, ele é o Messias, aquele que veio estabelecer o reino de Deus na terra. E lá em Isaías, no capítulo 35, no versículo 6, no versículo 7, diz como seria a nova Sião, como seria o reino de Deus. E diz que não haveria cego, não haveria mudo, não haveria surdo. Amém? Esse era o sinal do reino de Deus, assim seria o reino de Deus. Nós não vemos antes de Jesus nem um cego enxergando, nem um coxo andando, nem um mudo sendo curado. Por que não fazia essas maravilhas, esses milagres? Porque esses milagres quem ia fazer seria o Messias. Esse era o sinal do reino de Deus. Amém? Então quando Jesus, ele vem, ele começa a operar esses sinais. E o povo dizia, não é esse o Messias? Amém? E aí João Batista manda os seus discípulos perguntar a Jesus, em Mateus no capítulo 11, se ele era aquele que havia de vir. Jesus não disse nem que sim, nem que não, que ele era o Messias.
Amém? Jesus disse para os discípulos de João: diga para João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos enxergam, o coxo anda, os mortos são ressuscitados, os leprosos são purificados e aos pobres são pregadas as boas novas. Eu não preciso dizer nem que sim, nem que não, só olha as obras do Messias. Amém, queridos? Então esse era Jesus que estava aqui, que foi impedido de fazer esse milagre. Em Mateus no capítulo 12, depois de Jesus ter curado uma pessoa cega e muda, que estava com um espírito que causava aquele tipo de enfermidade, um espírito de enfermidade, curar aquela pessoa, o povo começou a dizer: não é esse o filho de Davi? Ou seja, só pode ser o filho de Davi, só pode ser o rei, porque ninguém cura cego, ninguém cura mudo. Esse está fazendo um sinal do Messias. Então não é ele o Messias, não é ele o filho de Davi? E aí as autoridades dizem: não, Messias nada não, ele está fazendo isso por Belzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus diz: mas se eu faço pelo Espírito Santo, é sinal que o reino de Deus está próximo, é sinal que o reino de Deus está no meio de vocês. Amém? Eu faço pelo Espírito Santo, porque eu fui ungido para curar, eu recebi o Espírito sem medida para curar e fazer o bem. Então isso é sinal que o reino de Deus está próximo. Amém? Então nós vemos aqui esse que foi ungido para curar, que foi separado e recebeu habilidade e ferramenta para curar toda a sorte de doença e enfermidade. Amém? E aqui em Marcos, no capítulo 6, no versículo 5 e 6, ele diz que ele não pôde fazer nenhum milagre, a não ser curar alguns enfermos. Amém? Ele não fez, não era porque ele não tinha poder, ele tinha poder para mais de metro. Ele recebeu o Espírito sem medida, ele tinha muita unção para curar. Ele não pôde fazer porque ele foi impedido de fazer. Não era porque ele não queria, porque ele queria, mas ele foi impedido de fazer. A unção que estava sobre a vida dele não ficou ativa. Por quê? A unção que você honra é a unção que você recebe. E Jesus disse, amém, que o profeta na sua casa não tem honra, no versículo 4. Então ele não pôde fazer muitos milagres ali, porque não o honraram. Amém? Não honraram a Jesus, e a unção que estava sobre a vida dele não ativou, não curou quem precisava. Amém? A todos que precisavam. E nós vemos ali alguns sendo curados, ou seja, nós vemos uma recompensa parcial. Não receberam uma recompensa completa, porque não honraram a Jesus. Amém? E ele diz: o profeta na sua casa não tem honra. Amém? Então não honraram a Jesus. Por que não honraram a Jesus? Porque o trataram como comum. Amém? E no versículo anterior, no versículo 3, ele diz que o povo falava: não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Não mora entre nós os seus irmãos, Tiago, José, Simão e outro que eu esqueci o nome, Judas? Lembrei, glória a Deus. Amém, queridos? Não vive a sua família aqui perto de nós? E aí diz: o profeta na sua casa não tem honra. Ou seja, o trataram Jesus como comum. Não é esse um carpinteiro? Não é esse filho de Maria? Não vive entre nós os seus 4 irmãos? Amém? Trataram Jesus como comum, desonra. Amém, queridos? Aleluia. E ele próprio Jesus disse que o profeta na sua casa não tem honra. Então, há uma inclinação de nós desonrarmos o de casa. Amém? Porque tratamos como comum. Não sempre vejo Joãozinho, não vejo sempre Joãozinho. Joãozinho servia comigo no estacionamento. Joãozinho limpava o banheiro comigo. E agora Joãozinho lá pregando, curando os enfermos. Vê se pode. Meu irmão, não considere comum aquele que o Senhor ungiu. Aleluia. Amém, queridos? O chamado é desde o ventre da mãe, mas a unção que capacita para o chamado, ele só vem quando está numa maturidade.
Então de repente você está ali servindo, o chamado sempre teve dentro dele, mas ele amadureceu nesses lugares, estava servindo, a unção veio e o separou, para ele cumprir aquele chamado, amém? E agora não trate comum aquele que o Senhor santificou, não trate como comum aquele que o Senhor ungiu, amém, queridos? Aleluia, Deus é bom. E aí em Lucas, no capítulo 4, lá no versículo 18, ele fala a mesma coisa, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu. Jesus, ele diz em Lucas capítulo 4, versículo 18, e ele diz: para dar vista aos cegos, libertar os oprimidos, amém? Libertar os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele abre o profeta Isaías e diz aquilo, e aí fecha o livro do profeta Isaías, e todo mundo na sinagoga olhando para Jesus, e ele solta a bomba, ele fala: o que eu acabei de ler se cumpriu, eu sou esse ungido aí que o Isaías está falando. Eles ficam admirados com as palavras de Jesus a princípio, e depois não começam a dizer: mas não é ele o filho de José? Começaram a tratar eles como comum. E aí Jesus diz que o profeta na sua casa não tem honra. Ele diz: não havia viúva em Israel quando deixou de chover 3 anos e 6 meses e teve fome na terra? Não tinha viúva em Israel, mas ele teve que ir, mas o profeta Elias foi até Sarepta e Sidom e deu de comer aquela mulher e alimentou aquela mulher. E Jesus: não tinha leproso em Israel, mas Eliseu foi até Naamã, o sírio, e o purificou. Tinha em Israel, mas não tinha honra. O profeta na sua casa não tinha honra, por isso que ele foi em outro lugar, amém? E o povo ficou irado, amém, queridos? Devemos honrar para sermos recompensados, amém, queridos? Mateus no capítulo 10, glória a Deus. Deixa eu botar uma cola aqui. Mateus capítulo 10, aleluia. Mateus 10, 40, ele diz assim: como nós honramos ao Senhor. Mateus 10, 40. Oh glória, Deus é bom. Devemos honrar os da nossa casa, devemos honrar os nossos pais, amém? Aleluia, nossos pais não são comuns, amém? Mesmo se apertar e tu continua rindo para mim, minha mano, amém? Aleluia. Diz aqui, Mateus capítulo 10, versículo 40, Jesus, ele fala: quem vos recebe, a mim me recebe, amém? E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, amém? Então ele está dizendo: se vocês forem honrados, eu sou honrado. Quando me honram, também honram o Pai, amém? Então como honramos a Deus? Quando nós honramos a Jesus. E como nós honramos a Jesus? Quando nós honramos aquele que Ele enviou, aquele que Ele estabeleceu que deve receber honra, amém? Então quando nós honramos a esse, nós também estamos honrando ao Senhor, amém? E aí ele diz no próximo versículo, no versículo 41, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão ou recompensa de profeta, e quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo, e quem der de beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos afirma que de modo algum perderá o seu galardão ou a sua recompensa, amém? Então ele está dizendo aqui para honrarmos ao profeta, honrarmos ao justo e honrarmos aos pequeninos, amém? Então nós honramos toda a esfera de atuação, amém? A Bíblia ela diz em 1 Coríntios no capítulo 12, para honrarmos todos os membros do corpo, principalmente aqueles que não são decorosos, ou seja, nós devemos honrar a todos, amém? A Bíblia também ela diz para nós honrarmos ao rei, amém? Honre a todos, ame aos irmãos, tema ao Senhor.
e honre ao rei, ou seja, honre as autoridades governamentais que está sobre você, amém? A Bíblia diz servo, honre ao seu senhor, ou seja, honre aos seus empregador, amém? Você deve honrar o seu patrão, amém? Honre as viúvas, verdadeiras viúvas, amém? A Bíblia diz para honrar. Honre a presença dos anciões, então honre aos anciões, amém? A Bíblia diz ainda que é merecedor de dobrados honorários aqueles que presidem bem, se afadigam na palavra e no ensino, então deve honrar as autoridades eclesiásticas. Amém, queridos? Então a Bíblia diz para honrar a todos. A Bíblia também diz para honrar os seus pais o seu pai e a sua mãe. Honrar aos seus pais. Amém? Então quem é esse profeta que a Bíblia está falando ali? O profeta é a autoridade. Amém? Aqueles que estão acima de nós. E quem estão acima de nós? As autoridades governamentais, as autoridades sociais, amém? As autoridades eclesiásticas e as autoridades familiares. Então nós devemos honrar a todos esses que estão acima de nós. Devemos honrar o justo também, que está na mesma posição que nós. Devemos honrar os menores. Eu gosto de dizer que nós temos a motivação certa quando nós honramos o justo. Amém? Quando honramos os que estão abaixo de nós, nós estamos sobre eles, nós temos responsabilidade sobre eles, temos que honrar, temos que servi-lo. Honrar os que estão acima de nós pode ter alguma motivação errada, amém? Ele pode te promover, ele pode fazer algo por você, mas agora honrar o justo é aquele que deseja o sol, um lugar ao sol como você. E aí quando você honra ele, para ele ser promovido e você não, aí você vê a motivação certa. Amém? Aleluia, aquele que está no mesmo nível que você, aquele que está buscando a mesma coisa que você, amém? E aí na fraqueza dele você não expõe, você cobre, amém? Ele está chegando atrasado com frequência, mas ele não vai, você com a motivação correta, você não vai para o seu líder e fala, está vendo lá o fulaninho, está chegando atrasado direto, está vendo? Eu estou aqui, chego pontualmente, chego 1 hora antes. Então se tiver que promover alguém, promova quem é pontual. Amém? Não, a motivação correta, meu irmão, você está se atrasando. Está acontecendo alguma coisa? A sua casa é caminho para a minha. Eu posso passar lá e te buscar para você não chegar atrasado. Meu Deus do céu, motivação certa. Aleluia, está pronto para ser líder. Amém? O que expôs a nudez não foi líder. Os filhos de Noé. Lembra de Cã, que expôs a nudez do pai? O que o Senhor falou? Você vai servir os seus irmãos, e vocês irmãos vão liderar, amém? Porque não está pronto para liderar, porque um líder não expõe a nudez do outro. Aleluia. Se você expõe a nudez do irmão, meu irmão, você nunca vai ser um líder, porque o líder encobre as fraquezas e a nudez. Ô Jeová dos crentes, amém? Aleluia, Deus é bom. Amém, queridos? Então devemos honrar os que estão acima de nós, e os nossos líderes familiares estão acima de nós, então devemos honrar os nossos pais, deve honrar o papai e a mamãe, porque é um mandamento do Senhor, não é porque é bom ou é ruim. Meu pai não é tão bom assim, meu pai é maravilhoso, eu vou honrar, meu pai já não é tão bom assim, então não vou honrar. Não é porque o que ele fez de bom ou de ruim, é porque o mandamento do Senhor, é porque ele é pai, é a posição que ele ocupa. Então nós devemos honrar, amém, aos nossos pais, amém, queridos? A Bíblia diz em Colossenses no capítulo 30, versículo 20, que o Senhor se agrada daqueles que obedecem aos seus pais em tudo. Então o Senhor, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, porque é agradável a Deus. Amém, queridos? Então enquanto eu sou criança, enquanto eu sou adolescente, enquanto eu sou jovem, eu honro meu pai obedecendo. Amém? Depois que eu chego na fase de adulta, me torno independente ou me caso, eu já não devo mais obediência, mas eu devo honra. E sou sábio e escuto os seus conselhos, porque é de grande proveito para mim. Amém, queridos? E a Bíblia fala
sobre aqueles que deixaram o conhecimento de Deus, e fala ainda sobre os dias maus que nós vamos viver, e ele diz que esses que negaram o conhecimento de Deus, ou nos dias difíceis que nós vamos viver, ele diz que os filhos serão desobedientes. Amém? Abra comigo a sua Bíblia para a gente ver isso, em Romanos no capítulo 1, Romanos 1, 28, aqui ele está falando acima, a partir do versículo 21, sobre aqueles que negaram o conhecimento de Deus, o Senhor entregou os seus próprios prazeres, e agora o homem deixa o seu relacionamento natural, de homem com mulher, e o homem passa a ter relacionamento com o homem, e fala da mulher, passa a ter relacionamento com mulher, tudo isso uma consequência de não conhecerem a Deus como Deus, negarem o conhecimento de Deus. E agora no versículo 28 ele vai falar: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais. Desobediência aos pais é uma atitude daqueles que não reconheceram Deus como Deus. Amém? Então, as crianças, os adolescentes e os jovens honram o seu pai obedecendo a ele. Quando você não desobedece seu pai, você está tendo a mesma atitude de uma pessoa que não reconhece Deus como Deus, de um incrédulo. Forte, Brasil. Amém? E aí, Timóteo, ele também fala sobre isso. Eu quero ver com você, Timóteo, 2 Timóteo no capítulo 3, 2 Timóteo 3, aleluia, Deus é bom. 2 Timóteo, no capítulo 3, aleluia, versículo 1, você chegou? Sabe porém que nos últimos dias, ele está falando aqui nos últimos dias, amém? Em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre eles, Pedro ele dá um discurso, e ele diz assim: nos últimos dias, a Bíblia, o profeta Joel diz que o Espírito viria sobre toda a carne, ou seja, ele diz que quando o Espírito desceu em Pentecostes, já era os últimos dias. Então hoje, há quase 2000 anos depois desse fato dos últimos dias, nós estamos vivendo sim, e verdadeiramente, os últimos dos últimos dias. Amém, queridos? Ele diz que nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, amém? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Amém? Então, desobedientes aos pais são tempos difíceis que os homens vão viver, e não a igreja. A igreja não vive como o sistema desse mundo. A igreja honra o seu pai, obedecendo aos seus pais. Amém? Aqueles que estão nesse nível, amém? De obedecer ainda aos seus pais. Amém, queridos? Aleluia! O pastor Decente tinha que estar aqui também para ouvir. Amém? Amém, queridos? Aleluia! E olha que o Senhor ainda diz, que aqueles que desprezam o seu pai e sua mãe, a lei diz que é maldito. Aquele que despreza o seu pai e a sua mãe é maldito. Amém? O Senhor ainda diz, a lei ainda diz em Êxodo e em Levítico, ele fala: aquele que maldize o seu pai e a sua mãe é digno de morte, punição de morte. Misericórdia. Amém? Que negócio é sério. Amém? E Jesus ele repete isso lá em Marcos. Eu quero ler com você no capítulo 6, capítulo 7, Marcos capítulo 7.
Marcos 7. Você ficou muito quieto agora. Você estava até dando um glória a Deus, um aleluia. Agora cessou. Amém? Mas a palavra está fluindo. A palavra está entrando no seu coração. Não está sendo difícil não está batendo e voltando não. Você está recebendo. Você só está meditando. Aleluia. Amém, querido? Oh, glória. Mateus 7, 10. Olha só o que ele diz. Eu vou ler todo o texto a partir do versículo 1, mas eu quero ler o 10 para você. Marcos, quem falou Mateus? Marcos 7, 10. Você chegou lá? Amém? Marcos 7, 10 diz assim: pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de forte. Jesus estava dizendo: honra o teu pai e tua mãe. Amém? E aquele que maldisser, jogar maldição para o seu pai e para sua mãe, seja punido de morte. Amém, queridos? Aleluia. E olha o contexto que ele está falando aqui. Vamos ler a partir do versículo 1 de Mateus, no capítulo 7. Jesus é que é interrogado porque os seus discípulos não seguiam as tradições dos anciões, porque não lavava a mão antes de comer, porque não se purificava antes de comer, tradições dos anciões. E Jesus dá na raiz deles assim, ó, forte. Amém? Jesus dá com força neles. Amém? Vocês estão cumprindo as tradições dos anciões de vocês, para não cumprir o mandamento do Senhor. Misericórdia. Olha só o que ele fala. Vamos lá. Versículo 7, 1 diz assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem dos copos, jarros, vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com mãos por lavar? Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Versículo 8: negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. Ou seja, vocês guardam as tradições dos homens e não obedecem o mandamento do Senhor. E aí ele continua: disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós porém dizes: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isso é oferta para o Senhor. Olha só o que ele está dizendo aqui. A Bíblia diz para honrar o pai e a mãe. Jesus está dizendo para eles: mas quando chega até vocês o pai e a mãe, você diz que tudo que vocês têm, a propriedade que vocês têm é corbã, oferta ao Senhor. O que era isso? Era uma tradição que eles diziam que isso é corbã, ou seja, tudo aquilo que eu tenho de bem, de propriedade, agora é para o Senhor. É do Senhor, mas ele mesmo poderia utilizar todos os seus bens e propriedades para uso pessoal. Mas se chegasse um pai e pedisse a ele uma ajuda financeira, ele dizia que era corbã, era oferta do Senhor. Ou seja, negando o mandamento do Senhor para dizer honra ao seu pai e sua mãe, e seguindo uma tradição dos anciões, dizendo: o que eu tenho é para o Senhor e eu não vou te honrar. Misericórdia. E aí ele continua: bate forte, Jesus.
Aí ele diz no versículo 12: então os dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Ou seja, você está livre agora de dispensar de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e de sua mãe, e validando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. E aí Jesus fala: vocês estão desonrando o pai de vocês. Amém? Então aqui no contexto está nos mostrando que quando o seu pai está passando necessidade e você ajudar o seu pai financeiramente, é honrar o pai e a mãe. Então honrar o pai e a mãe também é honrar financeiramente. Amém? Se o meu pai está passando por dificuldade financeira, eu como filho, eu preciso honrá-lo. Eu não posso jogar para a igreja essa responsabilidade. Amém? Porque a igreja assume a viúva, verdadeira viúva. Misericórdia. Mas aqueles que têm filhos e netos, esses aprendam a assumir a responsabilidade de honrar o seu pai. Timóteo, ele fala, vamos abrir lá, o negócio está ficando sério. Amém? Timóteo, 1 Timóteo 5,4. Amém, querido? Oh, glória a Deus. 1 Timóteo 5,4. 1 Timóteo 5,4. Amém? Vou ler o 3 primeiro. Ele diz: honra a viúva, verdadeira viúva. Amém? E aí diz no 4: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com o próprio da casa e recompensar os seus progenitores, por isso é aceitável diante de Deus. Amém? Então, se o seu pai ou a sua mãe está passando necessidade, não é responsabilidade da igreja, é a sua responsabilidade honrar financeiramente ao seu pai e a sua mãe. Então, honrar o pai e a mãe é honrar também financeiramente. Amém, queridos? Misericórdia! Amém, querido? É a sua responsabilidade cuidar do seu pai e da sua mãe. Amém? Aleluia! E às vezes nós fazemos igual os fariseus, criamos tantas tradições, tantas coisas para não honrar o pai, dando desculpa, e a mãe financeiramente. Faz igual os fariseus: tudo que eu tenho é corbã, é o Senhor, eu posso usar para o meu próprio uso, para os meus próprios prazeres, para minhas próprias atividades, mas quando meu pai precisar, eu não tenho. Eu tenho que ofertar ao Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. Hipócritas fariseus. E fariseus, não nós, somos crentes de verdade. Amém, querido? Não podemos dar desculpa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Você tem que honrar o seu pai e sua mãe. Amém? Para que Jesus não fale como falou para os fariseus: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando você não honra o seu pai e sua mãe, o seu coração está longe do Senhor. Está honrando, glória a Deus, aleluia, com os seus lábios, mas o coração tem desonra. Jeová dos crentes. Amém, queridos? Aleluia. E aí ele fala pior ainda quando chega no versículo 8. Olha só quando chega no versículo 8. Queria pagar da Bíblia. Olha só o que diz no versículo 8 desse mesmo capítulo. Você chegou? Olha o que ele fala: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que um descrente. Não sou eu, é a Bíblia. Amém? Aquele que não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que um descrente. Ou seja, nem para ser descrente serve, porque no padrão do descrente está lá para você honrar o seu pai e sua mãe, faz parte. Amém? Então quando você não honra o seu pai e sua mãe, nem para ser descrente, isso é pior, nem serve para ser um descrente.
Amém, queridos? Porque um descrente, verdadeiro descrente, honra o pai e mãe. Amém? Amém, querido? Aleluia. Então devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Não fique preocupado. Eu não tenho o suficiente, e agora como que eu vou fazer? Tem a promessa, tem a recompensa. Honre o seu pai e a sua mãe. Amém? Que é o primeiro mandamento como promessa. E tudo vai bem, e os seus dias serão prolongados nessa terra. Essa palavra aqui, bem, é prosperar, é afortunado. Aquele que honra o seu pai e sua mãe é afortunado, e os seus dias se prolongarão na terra. Amém? Às vezes você não vai ter em abundância, mas quando você começar a honrar ao Senhor, honrando seus pais e sua mãe, você vai bem, meu irmão. Você vai prosperar, você vai ser afortunado, vai chegar recurso. O Senhor vai te honrar, porque aquele que me honra, eu honrarei. Você vai receber um galardão completo, você vai ser recompensado nessa terra, e você vai ter o suficiente para você, e o suficiente para honrar os seus pais financeiramente, e ainda mais, você não vai perder tempo, você não vai estar perdendo dias seu, quando você perde um dia lá, levando seu pai para o médico, quando você fica um dia lá com o seu pai, passando tempo com ele, não vai perder, porque os seus dias vão ser prolongados, você vai ter mais dias para viver nessa terra, em saúde, em força, em vigor, porque você está semeando, porque você está honrando, e você vai colher. Amém, queridos? Eu lembro de mais de 10 anos atrás, meu pai teve um AVC, e eu tinha que levar meu pai. Eu tinha acabado de me formar na faculdade, precisando de recurso, fazendo remo, escola de ministro, precisando de recurso, e eu levando meu pai 3 vezes na semana. O rim dele havia parado lá na Lagoa, 3 vezes na semana com ele, fazendo fisioterapia, porque o seu lado havia todo parado, fazendo fisioterapia. Eu sou matemático, eu aprendi com o fisioterapeuta, ele foi lá, ele me ensinou a fazer fisioterapia, e todo dia ali orando com meu pai, pregando a palavra da fé, pregando a palavra da fé, pregando a palavra da fé. Quando eu cheguei numa manhã lá, meu pai falou: filho, o que foi? Ele: olha aqui. Eu olho: o que foi, pai? Ele olha, ele com o dedinho mexendo. Olha o milagre, eu estou mexendo os meus dedos. Amém? Mas havia aqueles dias maus, o recurso estava menor, estava pouco naquele tempo, e eu naqueles dias maus ali, precisando dar aula, estou precisando dar mais aula particular, para acertar minhas contas, e o que eu faço? O Senhor me leva para esse versículo, eu estudando e orando, e o Senhor me leva: aquele que não tem cuidado dos seus, tem negado a fé, e é pior que um descrente. Eu falei: então, pai, estou cumprindo o seu mandamento, estou honrando meu pai, o Senhor não vai me desamparar. Amém? Eu lembro que ainda naquele período estava tão difícil, que até minha sogra tinha perdido o emprego, e aí eu e Luciana ali dando assistência também para minha sogra. E eu lembro que eu fui no mercado comprar um chinelo, como fez a compra do mês, com aquele pouco que a gente tinha. Aí eu peguei o chinelo, falei: moço, se eu comprar o chinelo, estava já com parafuso, sabe aquele parafuso do chinelo? Estava assim. E eu botei o chinelo no pé, falei: amor, se eu comprar o chinelo, a gente não vai conseguir comprar as coisas para sua mãe. Aí eu botei no pé, mas eu vou botar no pé. Botei no pé, aí deixei lá, fui para casa. Comprei as coisas da minha sogra. E aí eu estou em casa, daqui a pouco meu irmão me chama lá embaixo: Jônio. Aí o que foi? Ele: vem aqui embaixo. Eu fui lá, eu estava ali no mercado, e fiquei com vontade de comprar um chinelo para você. O chinelo que eu via botado no pé. Aí eu falei: Senhor, um chinelo? O Senhor se importou com um chinelo? Senhor, um chinelo, Ele se importa com a gente, nas pequenas coisas. Ele não só se importa com a gente nas grandes coisas, é nos mínimos detalhes. Amém? Porque a Luciana honrou a mãe dela, nós fomos recompensados. Amém, queridos? Aleluia. Não devemos deixar crescer em nós, gerar em nós um sentimento de desonra.
deixar de praticar tudo aquilo que nós temos aprendido, porque a outra pessoa não tem feito o bem, tem feito coisa errada. Então esse sentimento de desonra não pode crescer no nosso coração. Nós temos que manter o nosso coração honrando os nossos pais, honrando aqueles que estão acima de nós, independente do que ele faça, de bom ou de ruim. Amém? Isso me faz lembrar de Rúben, o exemplo de Rúben, filho de Jacó. Jacó, ele tinha duas filhas, duas esposas, Raquel e Lia. Ele tinha essas duas esposas, amém? Só que Raquel era a preferida de Jacó, amém? E Rúben crescendo naquele ambiente, vendo a sua mãe, que ele era filho de Lia, sendo desprezada, amém? E o Senhor não se agradava daquela atitude de Jacó e fazia Lia conceber, dar filho, e Raquel não dava filhos, amém? E aí Rúben, voltando de uma caça, ele trouxe um fruto para sua mãe, mandrágora, eu acho que é assim que se fala. E aí Raquel, ela vendo que Lia tinha aquele fruto, pediu aquele fruto em troca dela se deitar com Jacó. E ela deu aquele fruto e se deitou com Jacó. Então nós vemos Rúben nascendo naquele lar onde o pai desprezava a sua mãe, não se importava tanto com ele. Nós vemos quando Esaú, ele vem contra Jacó, porque Jacó havia pego a primogenitura de Esaú e depois havia fugido, porque Esaú estava furioso com ele, e depois de alguns anos ele foi ao encontro novamente de Esaú, e ele, com medo de Esaú, qual seria a reação de Esaú, se Esaú viria matando todo mundo, o que ele faz? Ele coloca primeiro os servos na frente, depois de colocar os servos, ele deu mais uma distância, e colocou Lia e os seus filhos, e depois, por último, ele bota Raquel e seus filhos. Ou seja, se Esaú vem furioso e matando todo mundo, ia matar os servos, ia matar a Lia e Rúben, e aí eles davam tempo até de fugir. E ele crescendo naquele ambiente, e ele cultivou a desonra no seu coração, e quando Raquel, ela vem falecer, ele desonra o leito do seu pai, e deita com a concubina de Jacó, Bila, amém? E profana o seu leito, e sabe o que acontece? Ele perde o direito de ser o primeiro, o primogênito. Abra só sua Bíblia comigo, lá em Crônicas, 1 Crônicas 5:1. Esse sentimento de desonra não pode ser gerado no nosso coração, independente se os nossos pais ou mãe faça coisa que não seja tão bom, tão agradável. Nós honramos porque é o mandamento do Senhor, e simplesmente porque é a posição que eles ocupam de pai e mãe. Amém, queridos? 1 Crônicas, ele diz: quanto aos filhos de Rúben, versículo 1, 1 Crônicas 5:1, quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Ou seja, ele perdeu a recompensa, ele desonrou e não recebeu recompensa nenhuma. Amém, queridos? Perdeu tudo porque não honrou. Amém? Sabe qual deve ser a nossa atitude? Como a atitude da filha de Jefté. Para a gente encerrar, abre sua Bíblia comigo em Juízes 11. Vou ler com você a partir do versículo 29. Amém, queridos? Você honra o seu pai, independente se ele é bom ou se ele é ruim. É porque ele é pai. Ah, você não sabe o que ele fez comigo, meu irmão? Honra. Honra. Honra porque é o mandamento do Senhor. Amém? Juízes 11, 29, ele diz assim, você achou? Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com
efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me saía ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. E assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, e a combate contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Ninite, 20 cidades ao todo, até Abel-Queramim, e foi grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, sua casa, saiu a filha ao encontro, com adufes, com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela disse: pai meu, fizeste voto ao Senhor? Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Misericórdia. Olha que honra. Amém? Ele fez uma promessa: Senhor, se você me der a mão em vitória, eu prevalecer sobre eles, a primeira pessoa que vier ao meu encontro, eu vou te entregar para te servir, vai ser sua. E quando ele chega em casa, na sua terra, quem vem ao encontro dele? A filha, a única filha que ele tinha. Ou seja, a genealogia dele aqui estava terminando. Isso era importantíssimo para eles. E ele fala: filha, eu estou triste porque eu fiz uma promessa ao Senhor, e eu falei: aquele que viesse ao meu encontro depois da batalha vencida, esse eu entregaria ao Senhor. Mas aquela filha honra o pai. Ela poderia dizer: pai, tu está caduco, tu está maluco, problema é seu, prometeu, cumpra o Senhor, não me coloca no meio não, meu irmão, estou vazando aqui. Não, ela diz: pai, o Senhor fez uma promessa ao Senhor, então o Senhor vai cumprir. Eu entrego a minha vida, eu honro ao Senhor para que a sua promessa se cumpra ao Senhor. Amém, queridos? Honrou o seu pai. Então esse deve ser o nosso sentimento de honra. Honrar o nosso pai, independente do que ele faça, independente do que ele faça de bom ou ruim. Eu honro o meu pai. Eu honro meu pai e minha mãe. Além, culto de família, a gente está sentado na mesa, meu irmão. Amém? Aleluia. Honre o seu pai e a sua mãe. Amém? E ele diz que você vai bem, ou você vai ser afortunado. Amém? Vai ser próspero, e os seus dias se alongarão nessa terra. Amém? Aleluia. Aleluia. Cultive um coração de honra. Honre o seu pai e sua mãe, e você vai receber recompensas terrenas. Amém? Você vai ser bem sucedido, os seus dias se prolongarão nessa terra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.